Dessa, você ainda acha que os resultados falam a verdade? Comente um pouco mais sobre isso. Eu recebi essa pergunta na caixinha dos stories lá do Instagram e eu resolvi trazer aqui para vocês essa resposta. E qual é a minha percepção sobre tudo isso depois de muito estudo, muito autoaprofundamento, muita investigação interna e muita desconstrução. Primeiro que essa frase, ela é uma frase do Bob Proctor. Bob Proctor, para quem não sabe, foi um dos maiores especialistas quando o assunto é mudança de mentalidade, quando o assunto é crescimento de pessoas, de resultados, de equipes lá nos Estados Unidos e mundialmente conhecido. Eu tive o prazer de me formar com o Bob Proctor. Para mim, ele foi um grande professor, uma grande referência. Eu aprendi muitas coisas com ele. E eu, por muito tempo, carreguei essa bandeira, né, de que os resultados falam a verdade. Só que o que eu falava sobre isso? Eu falava assim, não é que os resultados falam a verdade sobre quem você é, porque quem você verdadeiramente é imutável. Agora, os resultados revelam aquilo que você tem dentro de você, aquilo que as suas crenças determinam dentro de você. Ou seja, o seu resultado revela aquilo que você acredita. Eu sempre defendi essa bandeira desta forma, né? E hoje, com a consciência que eu tenho hoje, depois de muita autoinvestigação e da constante desconstrução, eu não acredito mais que os resultados falam a verdade. E essa minha análise, ela é uma análise da Andressa, tá? A gente não pode falar sobre o que o Bob Proctor quis dizer com essa frase, porque nós não somos o Bob Proctor. Se nós não somos o autor, a gente não pode trazer com 100% de convicção o que o autor quis dizer com essa frase. Então, qualquer interpretação, ela vai ser de acordo com o nível de crença da pessoa que interpreta. Com o nível de crença que eu tenho hoje, baseado naquilo que eu acredito hoje, eu não acredito que os resultados falam a verdade. Sabe por quê? Não só pelo meu processo, mas pelo meu processo espelhado no mundo externo. Eu comecei a perceber que existem muitas pessoas, e isso aconteceu comigo, com muito resultado, que é o resultado tangível, material, terreno, que muita gente aprecia e admira, se sentindo presas nesses resultados. E ao mesmo tempo, muita gente com muito resultado sem perceber que estão presas nesse resultado. Ou seja, eu comecei a perceber que em alguns casos, em muitos deles, por sinal, o resultado ele encobre a verdade, ou o resultado ele camufla a verdade, ou até mesmo o resultado ele vira uma fuga da verdade. E eu também comecei a perceber que tem pessoas que também não têm resultados, entre aspas, e que também se sentem presas. Ou seja, eu comecei a perceber que a sensação de liberdade não necessariamente tem a ver com o resultado. E aí, olha só que interessante, né? Quando a gente questiona essas coisas, lá no âmago do nosso ser, na profundidade, na meditação, na autoinvestigação, vamos observar, por exemplo, Buda. Quando Buda ele decidiu sair lá do palácio, né, abriu mão de toda a herança que ele tinha lá do pai dele e tudo mais, e ele foi viver na rua, e aí ele começou a questionar a vida, questionar tudo, a se auto-investigar, fazer mergulho interior, meditação e tudo mais, e aí Buda se iluminou. Quando ele estava naquele lugar, em tese, ele não tinha resultado do ponto de vista terreno que a gente está falando. Só que quanto mais ele se dedicou e quanto mais ele mergulhou dentro dele, ele encontrou o único resultado que importa, que é a verdadeira liberdade, que é a iluminação, que é o despertar. Então,
para a gente analisar essa frase, a gente precisa entender de que tipo de resultado a gente está falando. Para a gente assumir essa frase como verdade, o que significa resultado para você? O que significa verdade para você? E foram esses conceitos que eu fui mudando ao longo dessa jornada. Desde quando eu conheci Bob Proctor, né, que eu comecei a falar disso, eu acho que nesse momento de hoje deve fazer uns 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos foi tempo suficiente para eu redefinir a minha visão sobre resultado e para eu redefinir a minha visão sobre verdade. Entende? Então, quando a gente começa a questionar esses conceitos e questionar essas definições, a gente começa a ampliar a nossa visão, ampliar o nosso conceito. Então, não, eu não acho que os resultados falam a verdade. Eu acredito que quando a gente fala de resultados terrenos, eles mostram única e exclusivamente aonde está a tua energia e tu coloca a tua energia de acordo com o teu nível de crença em algo. E resultado é uma coisa, verdade é outra coisa. Tudo depende da definição que você dá para esses dois conceitos, né? E aí é muito legal porque o próprio Bob Proctor, ele falava, né? Eu lembro dessa frase dele, ele falava assim, nós precisamos parar de medir as pessoas num nível físico e precisamos começar a medi-las num nível espiritual, né? Que é justamente nessa visão que transcende, sabe? E aí quando a gente começa a olhar, por exemplo, movimentos de Gandhi, movimento de Jesus Cristo, movimento de alguns swamis indianos, né? Quando você começa a olhar para o movimento de alguns desses seres, você percebe que a gente está falando de outro nível de resultado, você percebe que a gente está falando de outro nível de verdade, sabe? Que tem algo por trás disso, assim. Então, eu vejo hoje, por exemplo, muita gente que tem um baita de um resultado que está totalmente aprisionado na Matrix e que acredita nessa vida e para a pessoa é isso e o significado é esse e a verdade é essa, né? Quando você está numa busca de uma outra verdade, e eu estou numa busca de uma outra verdade, né? Eu estou numa busca de um outro significado existencial, eu estou na busca de algo que está além de tudo isso, e eu estou nesse caminho, nessa jornada, nessa descoberta, você começa a questionar tudo isso. E aí, quando você questiona tudo isso, você vai entendendo o que tem significado real para você. O que é verdade para você, o que significa o resultado para você, entende? Então, para concluir, não, os resultados não falam a verdade, não contam a verdade, não necessariamente. E o que é resultado para você e o que é verdade para você. Então, todas as frases, né? Hoje eu tenho feito muito esse exercício. Todas as frases e todas as bandeiras que a gente escuta e que muitas vezes a gente levanta, a gente tem que questionar. O que é isso na vida real, então? Como que eu vivo isso na prática, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui agora e falar, cara, eu não acredito mais nisso. E porque essa é a nossa desconstrução. Isso é o se permitir se desconstruir para ir removendo véus e encontrar a verdade última do ser, entende? Então, se a gente está num processo aqui que a gente não se desconstrói, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Então, redefine esses conceitos e me fala aqui se fez sentido para você ou não. Tchau!